Bom dia, caros colegas. Conforme eu havia prometido, hoje, domingo, dia 9 de março de 2025, eu vou fazer esta live aqui para responder a uma pergunta que tem sido feita como argumento para muitos que acreditam nas idas à Lua por parte da NASA. Eu já havia feito um vídeo explicando que a corrida espacial, na verdade, foi uma corrida para se dominar ali a baixa órbita a fim de colocar satélites no espaço. Esta corrida foi vencida pela Rússia, que colocou o primeiro satélite, o primeiro animal, o primeiro homem, a primeira mulher. Foram eles que desenvolveram todas as tecnologias de foguetes, sempre em primeiro lugar. Mas os Estados Unidos sempre chegavam lá também, em segundo lugar. E depois, anos mais tarde, a China também chegou, o Japão, países europeus também chegaram. Isto sim é uma corrida. A corrida espacial não foi uma corrida até a Lua, não. A parte da ida à Lua não tem nada a ver com a corrida espacial. Tanto é que, supostamente, os Estados Unidos foram lá, mas ninguém mais foi lá. Ué, se fosse uma corrida, haveria segundo e terceiro lugares. A Lua hoje estaria como a baixa órbita da Terra, estaria também com bases por lá. Assim como a baixa órbita tem satélites, a Lua também teria as suas bases, já estaria dividida entre Rússia e União Soviética, e assim sucessivamente. Mas nós vamos ver mais, nós vamos aprofundar mais essa questão aqui, neste vídeo, porque aquele vídeo explicou somente a parte da corrida espacial, certo? E um dos argumentos usados, um dos fortes argumentos, todos aqueles que acreditam na ida à Lua sempre usam este argumento. Mas, se não foi verdade, por que a Rússia não argumentou? Falar, mas não é verdade. Já que a Rússia é tida como inimiga dos Estados Unidos, rival na corrida espacial, e parará, parará. Eles usam este argumento. E este argumento é usado como uma espécie de checkmate. Ah, é? De todos esses argumentos aí, da sombra, da falta das estrelas, do cinturão de Van Allen, eles ignoram tudo isso daí. Coisas que não são ignoradas pelas agências espaciais. Mas eles ignoram todos as centenas de argumentos que comprovam que não houve uma viagem para a Lua, para dizer assim, mas então por que a Rússia não questionou? E os 400 mil funcionários da NASA, por que nenhum sequer levantou o dedo para falar que era farsa? É um argumento muito fraco esse, né? Acaso um peão da linha de montagem da Vox sabe o que acontece no escritório da Vox? Sabe o que acontece lá na gerência da Volkswagen, lá na Alemanha? Não. A pessoa está simplesmente ali montando uma peça de um carro, que muitas vezes ela nem sabe para que carro é aquela peça. Da mesma forma, as pessoas que trabalham na NASA, dos 400 mil funcionários, muitos deles nem sabiam por que estavam fazendo certos parafusos. Isso aqui vai ser exportado para uma montadora, mas para quê? Para que ele não sabe, o trabalho dele é só fazer aquilo ali. Por que ele deveria fazer? Não, eu estou construindo esse parafuso aqui, então eu vou alegar que a viagem da Lua é falsa. Argumento chinfrim, né? Mas tudo bem. Mas um dos argumentos fortes que eles batem o pé e acreditam é esse. Por que a Rússia não questionou as idas à Lua? Eu escrevi aqui uma pauta ontem à noite. É rapidinho, eu vou ler, porque se eu for explicar eu vou ficar indo e voltando no mesmo tema, vai ficar muito atrapalhado, certo? Então eu vou ler aqui, e como eu não gosto de usar teleprompter, né, daqueles que você lê, mas parece que não está lendo, você fica olhando na telinha,
eu vou ler aqui no meu textinho do WordPad mesmo e é isso, tá bom? Vamos lá. O argumento de que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não questionou as idas à Lua por parte dos Estados Unidos tem sido usado como prova por aqueles que acreditam nelas. Hoje em dia, as pessoas que acreditam nas idas à Lua usam este argumento em qualquer discussão sobre o assunto. E muitos o usam como único argumento. Mas o assunto não pode ser visto de uma maneira tão simplista como veem os que acreditam nas tais viagens. Se as viagens foram mesmo, antes de acontecerem, questionadas, como é que a Rússia, que era pioneira no espaço, ficou quietinha? Alguns deles falam que a Rússia ficou quietinha quando viu que os Estados Unidos chegou até a Rússia. Ué, se fosse assim, quando os russos colocaram o primeiro satélite em órbita, os Estados Unidos também ficariam quietinhos. Mas os Estados Unidos ficaram quietinhos depois que a Rússia colocou o primeiro satélite em órbita? Não, eles não ficaram quietinhos, eles foram lá e colocaram o deles também. Nunca um projeto americano foi tão questionado como esse, a ponto dos astronautas serem proibidos de darem entrevistas. Ora, se é verdade, por que não os deixar falarem livremente sobre o assunto? E é verdade mesmo. Quando você vai fazer uma viagem e volta, você fala livremente sobre o que viu lá, sobre as coisas, e fala espontaneamente. Mas o que aconteceu com os astronautas? Nas poucas entrevistas que os astronautas concederam sobre o assunto, entrevistas essas que eram combinadas previamente, onde eles liam as perguntas e escolhiam as quais responder, palavras de entusiasmo de quem foi viajar para um lugar distante ou leitura de textos decorados é o que a gente via. Basta olhar, tem na internet, tem vários vídeos dos astronautas das Apolos que foram à Lua, dando entrevistas. Eles não falavam espontaneamente, eles tinham que ler textos. Pô, você vai viajar, você vai ficar lá escrevendo para depois vir aqui ler? E isso como se estivesse num tribunal ainda e não entre amigos? Isso, nada disso é percebido por quem acredita nas idas à Lua. Os que defendem as viagens sempre afirmam que a Rússia perdeu a corrida espacial. Admitiu que perdeu e por isso não questionou. Mas seria isso verdade? Eu já fiz um vídeo sobre o que foi mesmo a corrida espacial e no comecinho desse vídeo eu já expliquei o que ela foi e que é o fato. Não vou repetir aqui. Pelos fatos observados, a Rússia venceu a corrida em todos os quesitos, certo? Em todos os quesitos. E os Estados Unidos não ficaram quietos. Isso não aconteceu. Os Estados Unidos sempre chegaram lá em segundo lugar. E depois dele, também os outros países chegaram. A China, países europeus, o Japão, a Austrália. E agora também o Brasil. O Brasil chegou. O Brasil participou da corrida espacial. E a corrida espacial, de certa forma, ainda está acontecendo. Mas é só para colocar satélites ali na baixa órbita. Não é para ir para Marte além. Isso aí nós já vamos chegar lá. Por esta lógica, a Rússia também teria chegado à Lua em segundo lugar. Nós já vimos isso. E mais tarde também outros países. A Lua seria dividida entre esses países, assim como a Terra é dividida. Mas, então por que a Rússia não chegou lá em segundo lugar? Já faz 55 anos que os americanos supostamente pousaram na Lua. E a Rússia, que sempre esteve na frente na corrida espacial, nem tentou ir. Aliás, nem os outros países que têm a mesma tecnologia que os Estados Unidos têm em foguetes espaciais foram. Algo não está batendo. A explicação é simples.
Ao passo que houve uma corrida espacial para dominar a baixa órbita entre os anos 50 e 70, não houve uma corrida até a Lua. E a corrida espacial foi somente para ver quem chegava primeiro. E só. As idas à Lua não faziam parte desta corrida. Porque apenas os Estados Unidos falavam em ir para a Lua. Os outros países, a Rússia, que estava na frente deles, não falava isso. Ué, então não era uma corrida para a Lua. Isso aí era uma coisa americana, não era uma coisa russa. Em outras palavras, a corrida espacial não era até a Lua. É fácil de perceber isso. Nenhum país tenciona em ir para a Lua ainda hoje, numa missão tripulada. Nem mesmo a Rússia, que domina a tecnologia espacial. Mas o projeto chamado Retorno à Lua continua para os Estados Unidos. Por quê? Eles dizem que vão voltar, vão colonizar e depois vão a Marte. E a Rússia? Chamada de rival dos Estados Unidos. Ela não fala nada? Não está achando que tem algo estranho nisso? A coisa estranha nisso é que as viagens à Lua, bem como as para Marte e além, não é programa sério. Se fosse, faria parte de programas espaciais, não só dos Estados Unidos, mas de outros países. Estaria também nos objetivos da Rússia, China, Japão, Europa, etc. Mas não está. Assim, as viagens à Lua, quer sejam elas do passado, das Apolos, como as de hoje, com as Starships que estão explodindo agora uma atrás da outra, fazem parte de um programa político e não espacial. Mais especificamente de um programa de propaganda política. E, ao que tudo indica, até agora este programa político só é praticado pelos Estados Unidos. Você vê outras agências espaciais falando sério em ir para a Lua? E muito menos para Marte e além. Não, você não vê. Sabendo que tais viagens à Lua é só um programa de propaganda política, podemos perguntar então por que a Rússia não disse que era isso, lá nos idos dos anos 70? Sim, a Rússia poderia ter falado, mas isso aí é só uma politicagem norte-americana. Por que eles não falaram isso daí? Esta é a questão. Mesmo aquelas pessoas que acreditam na ida à Lua passem a considerar que as idas à Lua foram apenas um aspecto político da questão, enxertada na corrida espacial, por que então a Rússia não falou isso? É aí que nós vamos responder a questão deste vídeo. É aí que entra o jogo geopolítico internacional, onde os Estados Unidos e Rússia são os jogadores principais desde o final da Segunda Guerra. Olhe para a ISS, a Estação Espacial Internacional. Ela pertence a que país? A país nenhum. Ela pertence a todos os países e principalmente a Rússia e os Estados Unidos juntos. Os dois estão juntos. Repare que ao passo que os Estados Unidos e a Rússia sempre estiveram unidos no espaço, assim como a Cruz Vermelha é única no mundo todo. A Cruz Vermelha pode ter médicos russos e médicos americanos fazendo parte de uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, que eles vão ser neutros ali, sabe? A conquista do espaço é exatamente assim como a Cruz Vermelha é. Essas potências disputam territórios de influência, porém sem se enfrentarem diretamente, o que não fazem por causa de seus poderios nucleares. Numa guerra nuclear, não tem vencedores. Assim, essas duas superpotências sempre apoiaram guerras pelo mundo, sempre em lados separados. As guerras da Coreia e do Vietnã foram exemplos disso. Quando o mundo já estava praticamente todo dividido em áreas de influência, o que pouca gente sabe é que, em algum momento durante o final dos anos 50, o presidente russo Nikita Khrushchev e o presidente americano Eisenhower fizeram um acordo que proibia
um de promover guerrilhas ou se meter pesadamente em assuntos políticos das áreas já dominadas pelo outro. Assim, com exceção da Guerra do Vietnã, que perdurou até 1975, com os Estados Unidos aceitando ceder. Em nenhum outro lugar do mundo, os russos e americanos se enfrentaram tão diretamente de novo. Este acordo é atestado até mesmo aqui no Brasil. Grupos comunistas brasileiros, como o de Carlos Lamarca, que é o VPR, né? Vanguarda Popular Revolucionária, que nada mais era do que um grupo comunista que sequestrava pessoas e mandava para Cuba para depois negociar troca de prisioneiros, leia-se, sequestrados por eles, por prisioneiros políticos comunistas. E aí também entra, por exemplo, isso pode ser atestado pelo aquele personagem daquele filme Ainda Estou Aqui, o deputado comunista Rubens Paiva, que eu já fiz um vídeo dele também. O nome do vídeo é Você Conhece Verdadeiramente o Rubens Paiva? Então, em uma das suas ligações interceptadas pela polícia, ele estava falando com o Carlos Lamarca assim: é melhor eu parar de financiar o seu grupo, porque ele era rico, né? É melhor eu parar de financiar o seu grupo, porque senão eu serei um homem morto. Senão pelas autoridades policiais brasileiras, pela justiça russa. Mas por que isso daí? Porque a Rússia estava proibida de financiar, por causa daquele acordo com o Eisenhower, de financiar guerrilhas. Antes daquele acordo, era a Rússia que financiava os grupos comunistas daqui. O dinheiro entrava clandestinamente através de Montevidéu, que era um paraíso fiscal na época, e ia financiar esses guerrilheiros para sequestrar aviões, fazer assalto a banco, comprar armas, manter eles, né? Mas depois daquele acordo, ela ficou proibida de fazer isso. Ela pode até ter feito, ainda mais na base da clandestinidade, porque os Estados Unidos também fizeram isso daí mais tarde. Quem não se lembra do caso Irã-Contras, né? Os Estados Unidos financiavam guerrilheiros que lutavam contra eles mesmos, né? É interesse político, né? Mas eles tiveram que fazer isso na clandestinidade. Por quê? Porque sempre houve e ainda há este acordo entre Estados Unidos e Rússia. Você pode ver também que este acordo ele também funciona no caso da guerra da Ucrânia. Ora, quando o presidente Trump assumiu dos Estados Unidos, né, assumiu o governo dos Estados Unidos, ele quer ainda parar a guerra na Ucrânia. Com quem que ele foi falar? Primeiro, ele foi falar com os líderes mundiais, assim, uma reunião. Não, ele foi falar primeiro com Putin, da Rússia. Por quê? Porque eles têm um acordo. Estados Unidos e Rússia, eles são unidos de certa forma. Eles promovem guerra e são rivais para competir um com o outro, mas não diretamente. É por isso que, em caráter oficial, que a Rússia nunca questionou as viagens das Apolos. Por quê? Porque assim como a Rússia não pode participar de campanhas políticas ou de guerrilhas em áreas de influência dos Estados Unidos, eles também não podem questionar questões políticas norte-americanas. E as viagens à Lua são uma questão política. Então, pelo aquele acordo, eles não poderiam falar: mas isso aí é falso. Não, eles não podem falar. Eles estariam quebrando um acordo. Inclusive, até recentemente, lá em 2000, eu não sei bem, não sei se foi em 2008, mais ou menos. Não, em 2018, parece. Os Estados Unidos estavam quebrando uma certa coisa, eles estavam pressionando muito a Rússia. Iam boicotar atletas soviéticos que usam doping de participar
das Olimpíadas, né? O que o governo russo fez? Falou assim, então nós vamos verificar se vocês foram mesmo para a Lua. Falei, opa, peraí, já estão mexendo naquele acordo ali. Não se sabe bem o que aconteceu. Não fizeram mais nada. Os Estados Unidos deixaram a Rússia participar das Olimpíadas e a Rússia deixou de falar no assunto da Lua. Que beleza! E tudo continuou na mesma. Ou seja, todo mundo que é inteligente sabe que as viagens à Lua foi uma questão de propaganda política norte-americana e ainda é. Ainda é. Eles ainda falam que vão retornar para lá e que vai para Marte e além. Mas quem estuda mesmo, quem estuda astronomia, quem estuda física e quem estuda tudo, sabe que essas coisas são impossíveis de acontecer. E é por isso também que programas espaciais sérios de ambos os países prosseguem. Todos eles no sentido de colocarem satélites, melhores satélites de comunicação. A Starship ela serve para quê? Para colocar satélites de internet, para que áreas do mundo todo sejam cobertas pelo seu sistema de satélite, ou seja, para que todas as partes do globo possam receber internet, coisa que ainda não está podendo. E esse é o papel dela. Agora, aquela bravata, vamos para Marte, aí além, né? O Elon Musk fala assim, né? Vamos para Marte, além. Isso aí é tudo bravata política, é uma propaganda. Daí o povão chucro, roto, maltrapilho e fedorento, oba, ai, que maravilha. Aí vê um daqueles foguetão gigante, ai, que beleza, olha, o avião, o foguete explode, aí chega um e fala assim, mas erros podem ser cometidos. Erros podem ser cometidos. Que erros. Há 55 anos atrás eles já mostraram que podia ir lá. Não podia ir lá e voltar sem nenhum errinho? De 6 em 6 meses? Por que os erros estão começando a acontecer agora? Não era para acontecer. Os aviões da Boeing, por exemplo, davam acidentes quando estavam começando a ser fabricados. Mas depois não deram mais. Hoje em dia só acontece acidente com um deles por desmazelo, né? Porque se forem seguir o plano certinho, eles não dão problema, eles são seguros. Com todos os projetos é assim, menos com os foguetes que dizem que são para viajar para fora. As pessoas têm que acordar para este fato, sabe? Eu vou deixar esse texto aqui que eu escrevi, escrito aqui na descrição desta live aqui, para que ele possa ser melhor consultado. Certo? E essa explicação também ela pode ser ampliada mais tarde. Você também pode fazer pesquisas adicionais e acrescentar mais coisas aqui. Certo? Se quiser também rebater, falar que não, também pode, também é livre. As pessoas são livres. Mas eu sou livre para defender aquilo que eu acredito ser verdade. Certo? E a verdade é, as viagens interplanetárias são propaganda política, não são projetos espaciais sérios. Tá bom? Um bom domingo a todos.